Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pampa News. O rio Uruguai voltou a atingir a cota de inundação em São Borja nas últimas semanas. Agora, a preocupação é com a possibilidade de um repique da cheia que pode elevar novamente o nível das águas. A reportagem a seguir mostra a situação do município. No início de julho, a elevação do rio Uruguai voltou a mudar a rotina de quem vive e trabalha às margens do rio, em São Borja. Do alto, é possível ver a extensão da área que é afetada pela enchente. A água alcançou a cota de inundação de 9 metros. Nesse intervalo de tempo, o rio baixou, mas o risco de uma nova cheia ainda assusta os moradores. Felipe mantém um restaurante próximo ao rio e vivencia de perto cada enchente. Então a gente sempre fica nessa questão cuidando do rio ali. Conforme vem vindo, a gente vem se programando, né, para poder se mudar com o tempo também, para não perder nada, né, aqui dos materiais do restaurante, né. A gente sempre vem controla o rio, conforme vem crescendo, a gente já vem tirando todas as coisas, né, fazendo essa mudança. Nos últimos anos, o município registrou algumas elevações do rio. Em 2022, o rio Uruguai chegou a 10 metros e 86 centímetros. Em 2023, alcançou 14 metros e 79 centímetros. Neste ano, a previsão de um El Niño eleva o risco de um repique, quando o nível do rio volta a subir depois de ter se estabilizado. Nosso rio, nós temos uma vantagem e desvantagem. Por exemplo, nosso rio ele não tem corredeiro, cabeça d'água que tratam, é quando ela vem rápida a inundação. Então, quando ele começa a subir, ele começa a subir progressivamente. Então, dá tempo de nós fazermos todas as medidas, retirar o pessoal, colocar nos abrigos, dar o suporte. Conseguimos retirar todos os materiais, vamos dizer, móveis. Então, não gera problema financeiro de início. Gera o quê? Transtorno, vai estragar, danificar o imóvel. Então, esse é o nosso problema pós. A cheia deixou marcas em São Borja. Agora, o trabalho é de monitoramento para minimizar os impactos caso o rio volte a subir. A Tadalafila ganhou espaço muito além dos consultórios e o consumo disparou no Brasil. Mas o que está por trás dessa procura? E quais os riscos de usar um medicamento sem orientação médica? A reportagem a seguir mostra como a busca por desempenho transformou a Tadalafila em um fenômeno. A Tadalafila, conhecida popularmente como Tadala, ganhou um espaço muito além dos consultórios médicos. Indicado para o tratamento da disfunção erétil, o medicamento passou a ser consumido por homens cada vez mais jovens, mesmo sem necessidade clínica, na tentativa de melhorar o desempenho sexual e aumentar a confiança nas relações. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Brasil, o consumo do medicamento aumentou em 2.000% nos últimos anos. Foram vendidas 74,4 milhões de caixas de Tadalafila em 2025. No ano anterior, o total havia sido de 64,7 milhões. E uma década antes, em 2015, as vendas somavam 3,2 milhões de unidades. A popularização da Tadalafila ganhou força com a influência das redes sociais. Em plataformas digitais, influenciadores e criadores de conteúdo passaram a citar o medicamento em vídeos de humor, desafios e relatos pessoais, muitas vezes tratando o uso como algo comum ou até desejável. Você não usa um Tadalinha, Ju? Uso de uso contínuo, tomo 5 miligramas todo dia. Diário. Você é marombeiro, né? Marombeiro Usa usa tomar toda de 20, tomo de 5. Pra sempre Sempre ficar online. rígido. Online. Sempre o Wi-Fi ligado. Toda a virtualidade ali era de um campo imaginário, simbólico, imaginário. Então, sim, eu acho que os jovens, jovens, adultos, né? Todos nós, de alguma forma, somos capturados, por vezes, facilmente, por aquilo que nos é apresentado, né? No sentido de uma expectativa de felicidade, de sucesso, de status, né?
Apesar da crescente popularização da tadalafila entre os homens jovens, o consumo frequente e desnecessário pode favorecer a dependência psicológica, fazendo com que o usuário passe a acreditar que só conseguirá ter um bom desempenho sexual com o medicamento. Além disso, o uso indiscriminado pode mascarar problemas de saúde, aumentar o risco de efeitos adversos e contribuir para complicações cardiovasculares em pessoas predispostas. Então, em jovens não é comum usar, né? O que a gente vê comum usar em jovens é para tentar aumentar desempenho, diminuir a ansiedade de desempenho, tudo isso aí. Então, ele não é uma medicação que foi feita para ser usado em jovens e também não tem esse milagre que vai aumentar o desempenho. O medicamento também revela um comportamento cada vez mais comum entre os jovens: a necessidade de acompanhar tendências e atender às expectativas criadas em torno da masculinidade e da vida sexual. Em um cenário marcado pela influência das redes sociais e pela busca constante por aprovação, o desempenho sexual passa a ser tratado como um indicador de sucesso e autoconfiança. Mas o medicamento entra aí como coringa, como um truque ou como a possibilidade não só de não falhar, como também não se haver com a falha. São 2 coisas diferentes, né. Uma coisa é você não querer falhar em algum projeto da sua vida, algum objetivo, ou no campo do desejo, do amor. Outra coisa é você falhar e não querer se haver com isso. Então eu acho que pode ser que o uso do medicamento, o estimulante, ele seja sim, uma questão de aumentar o desempenho, mas o medicamento talvez entre aí como uma questão de não se haver com a falha. Apesar da influência das redes sociais, da pressão por desempenho e da popularização da tadalafila entre os jovens, a insegurança em relação à vida sexual não precisa ser enfrentada com a automedicação. Questões como ansiedade, insegurança e a necessidade de corresponder aos padrões de performance podem ser identificadas e tratadas com um acompanhamento profissional. Ao invés de buscar soluções rápidas, o cuidado com a saúde física e emocional continua sendo o caminho mais seguro para construir uma vida sexual saudável, livre de cobranças e de riscos desnecessários. Estão abertas as inscrições para o 18º CIEP, Salão de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da Unipampa. O evento será realizado entre os dias 6 e 8 de outubro no campus Jaguarão com o tema Território de Saberes, Mulheres, Ciência e Ancestralidade. A submissão de trabalhos ocorre de 13 de julho a 21 de agosto nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, inovação, cultura, inclusão e direitos humanos. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Sistema de Eventos Institucionais. Para mais informações, acesse o QR Code que aparece na tela e confira o site do evento. A educação dá asas e leva a horizontes muitas vezes inimagináveis. Foi movida por esse sonho que a mais nova aluna do programa de pós-graduação em Comunicação e Indústria Criativa da Unipampa atravessou o continente para estudar em São Borja. Conheça agora a história de Dolapo. Uma mulher doce, sorridente e que não deixa que a barreira do idioma limite a vontade de conhecer novas histórias. Essa é a primeira impressão de quem encontra Oyewole Nimatolai Dolapo. Natural de Lagos, a maior cidade da Nigéria, a pesquisadora desembarcou em São Borja depois de quase 30 horas de viagem e já sentiu as diferenças do novo lar. Está muito frio. Na Nigéria também faz frio, mas aqui é muito mais. E a forma como cozinhamos a comida brasileira não tem especiarias, mas nós usamos muitas. Eu sou uma garota do Oriente Médio, então gosto muito de pimenta. Formada em Letras e Língua Inglesa pela Universidade de Ibadan, na Nigéria, Dolapo traz na bagagem também a curiosidade de descobrir um novo país, uma cultura e uma universidade do outro lado do Atlântico.
No mestrado, a pesquisadora desenvolveu um estudo voltado ao letramento racial nas escolas brasileiras, reforçando que a educação também se constrói quando conhecimentos de lugares distintos se encontram. Meu trabalho está relacionado à lei que diz que as escolas no Brasil devem ensinar a história afro-brasileira, mas através da minha pesquisa descobri que muitos professores não têm recursos para ensinar essas coisas. Ou eles estão sobrecarregados, o que limita o ensino a apenas a África. Então, estou tentando fornecer recursos para que eles não precisem fazer mais pesquisas. Ao receber pesquisadores de diferentes partes do mundo, a universidade amplia muito mais do que a produção científica. Fortalece o intercâmbio de experiências através de novos olhares, histórias e formas de compreender o mundo. A internacionalização para o Campo São Borja tem sido um dos aspectos que nós temos trabalhado. Acreditamos que a internacionalização ela é importante para que a gente possa divulgar a instituição e que a gente possa trazer pesquisadores com outros conhecimentos, com outras vivências e possa haver essa troca. Dolapo aprendeu desde cedo que o conhecimento pode abrir caminhos onde existem fronteiras. Atravessar um oceano foi apenas um passo para uma trajetória construída com coragem e propósito. A Unipampa agora será um novo capítulo dessa caminhada voltada para um futuro em que a produção científica de mulheres negras ocupe cada vez mais espaço, alcance novos territórios e inspire outras a começarem. Gosto muito do jeito que a minha pesquisa está estruturada, do ensino, e quero conhecer muito mais da cultura brasileira, quero conhecer a comunidade, a universidade e trazer impactos positivos antes de ir embora. Quase 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes. O cartão de crédito e os gastos com as bets criaram um recorde histórico de endividamento no país. Como sair dessa bola de neve? Acompanhe na reportagem de Pauline Gonçalves. O ano de 2026 registra o maior índice de endividamento das famílias brasileiras de toda a série histórica. Atualmente, mais de 80% dos lares no país enfrentam algum tipo de dependência financeira. Entre o encarecimento do custo de vida e o avanço descontrolado das apostas online, o orçamento doméstico virou uma conta que simplesmente não fecha. Diante desse cenário, fica o questionamento. O que tem pesado mais no bolso ultimamente? O cartão de crédito, o supermercado ou os gastos extras fora do orçamento? Cartão de crédito, sim. No meu caso, sim. É mercado, medicamento, né? Contas extras. E compras, né? Compra tu tem que comprar, não adianta. O alimento, principalmente, né, o remédio. O impacto dessas escolhas e a pressão financeira batem diretamente no bolso dos brasileiros. Mas o problema do endividamento vai muito além das planilhas de gastos. Ele entra silenciosamente nas casas e na mente das pessoas, afetando diretamente a saúde mental e emocional de famílias inteiras. A pessoa endividada, ela vai afetar o sono de qualidade é pilar importantíssimo para a saúde mental, vai afetar geralmente as relações. Então, os clientes que chegam geralmente já estão com esses comprometimentos de problema em relações, problema de insônia, problema de ansiedade, depressão, né? Então é uma relação direta. A gravidade do cenário se aprofunda com taxas de juros que estão entre as maiores do mundo, com o rotativo do cartão de crédito superando a marca de 400% ao ano. Embora medidas de renegociação como o novo Desenrola Brasil ofereçam fôlego imediato e descontos de até 90% para limpar o nome, o alívio é temporário e não sustenta a saúde financeira sem uma mudança estrutural na rotina de gastos. A principal alternativa hoje é a pessoa procurar uma renegociação das dívidas. Tem alguns programas governamentais e algumas situações que até pontualmente a pessoa pode negociar diretamente com o fornecedor ou com o credor. Eu acho que a medida mais rápida, assim, uma medida emergencial seria essa, tentar renegociar as dívidas, alongando o prazo e tentando também diminuir juros, né? Porque os juros são exorbitantes, ninguém consegue pagar dívidas
com esse nível de juros. Então, seria a primeira coisa. Retomar o controle da própria vida financeira exige paciência, disciplina para readequar o padrão de vida e, principalmente, planejamento. Em uma realidade onde o consumo rápido e o crédito fácil estão a apenas um toque na tela do celular, a blindagem contra as dívidas começa na rigidez da planilha e na consciência antecipada em cada decisão de compra. As temperaturas mais altas têm tornado os dias mais agradáveis depois de uma onda de frio que atingiu São Borja. A Vino PN, nosso quadro que utiliza a inteligência artificial, traz as atualizações sobre o clima para a próxima semana. Olá! A sexta-feira será de sol entre muitas nuvens, um tempo firme na maior parte do dia. A mínima será de 21 graus e a máxima chega aos 30 graus. No sábado, a previsão de chuva é isolada, com temperaturas elevadas. A mínima fica de 22 graus e a máxima alcança os 30. No domingo e na segunda-feira, a chuva ganha força no decorrer do dia. No domingo, os termômetros variam entre 20 e 26 graus. Já na segunda-feira, a mínima será de 19 graus e a máxima chega aos 29. Na terça e na quarta, o tempo segue chuvoso e as temperaturas começam a cair. Na terça, a mínima será de 15 graus e a máxima de 20. Já na quarta, a mínima cai para 13 graus e a máxima passa a 16 graus. Na quinta-feira, a previsão é de chuva fraca. O frio se intensifica com mínima de 10 graus e máxima apenas de 14 graus. A Vino PN dessa semana fica por aqui. Acompanhe as plataformas de mídias sociais no @pampa_news. Boas férias! E o último programa deste semestre fica por aqui. A partir de hoje, o Pampa News entra em férias conforme o calendário acadêmico da Unipampa. Mas não deixe de nos seguir nas redes sociais. Pampa News, jornalismo audiovisual que forma e informa. Muito obrigada pela sua audiência e até o semestre que vem.